lá no Museu de Imigração Italiana de Quiririm. Agora nós estamos numa fase itinerante e a ideia do Prosa é essa: criar espaços de encontro realmente para discussão de temas contemporâneos. Pelo menos algo que nós sentimos falta. Muito se fala, temos muita discussão na internet, pelas redes sociais, mas falta esse contato. Para mim isso aqui é indispensável, pessoas se vendo, olhos nos olhos, falando. E aqui hoje nós estamos em uma parceria com a Adeline, com a produtora Colmeia Cultural, isso mesmo? Isso. E agora estamos aqui também com essa edição no Solar da Viscondessa, que a Cláudia vai falar um pouco pra gente. E fica aqui um convite também para os coletivos que quiserem entrar em contato conosco, porque essa é a ideia de criar essas oportunidades, esses espaços para o diálogo mesmo. E agora vou passar a palavra para a Adeline, falar um pouco do momento. Olá, boa tarde, sejam todas e todos muito bem-vindos. Primeiro eu queria agradecer a todos os envolvidos para acontecer, tanto o bate-papo, a organização, a exposição, as crianças, enfim. É muito prazeroso estar fazendo isso e já está gostoso, já está acontecendo, assim, só tenho a agradecer mesmo. O Colmeia, assim, para falar rápido, o Colmeia é uma produtora cultural que cuida de artistas independentes da região do Vale do Paraíba. Então é uma coisa bem ampla, assim, é um coletivo para acontecer a cultura, acontecer isso aqui mesmo. E, então é isso, aproveitem bastante e boa tarde pra gente. Boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudia. Eu estou aqui representando em nome do professor Mauro Castilho, coordenador aqui do Solar e do Centro de Documentação e Pesquisa Histórica. E em nome da universidade, eu dou boas-vindas a vocês e falar que esse espaço é de vocês. Esse prédio patrimônio aqui, mais do que um patrimônio da universidade, na realidade hoje ele pode estar sendo um complexo da universidade, mas mais do que isso, é um patrimônio da cidade, é um patrimônio aqui do Vale, e ele não teria sentido sem vocês aqui. É vocês que dão vida a eles. E pra gente é sempre um prazer imenso, mesmo que um domingo à tarde, estar aqui com vocês. Sejam sempre bem-vindos. Para quem não conhece, quiser fazer também alguma atividade aqui conosco, é só nos procurar, a gente está aqui à disposição de vocês. E sejam sempre bem-vindos e obrigada por esse momento aqui com vocês. Muito obrigada. Dani Crioula agora vai chegar mais. Melhor nem pior, como diz o slogan do Salgueiro, nem melhor nem pior, apenas diferente. A minha amiga, inclusive eu não aceito que chame meu cabelo de exótico, ele não é exótico. Tá? Eu odeio que chame meu cabelo de exótico. Ele é étnico. Exótico é cabelo com chapinha, eu acho. O meu não é. Tá? Então, simples. Simples, simples. Teoria do reconhecimento, reconhecimento da sua identidade masculina, da sua feminina, você é gay, você é indígena, pronto, e acabou. E pronto, e acabou. Tá? E ponha-se no lugar. Né? Que é antigo, tão antigo quanto a humanidade, né? Não faça para os outros o que não gostaria que fizesse para você, dito em outras palavras. Por esse motivo também, você é maravilhosa. Agora, vamos ouvir também das nossas amigas do coletivo Candax o que elas acham daquilo que falamos no começo. De um lado, a exclusão de alguns, especialmente das mulheres indígenas. Estamos falando com mulher como um todo, né? E de um outro lado, a estereotipização de outras. Mas eu quero lembrar uma coisa. O coletivo Candax trabalha com a ancestralidade? Boa noite.
A gente também se sente muito agradecida. É um prazer estar aqui, a gente também está aqui para aprender. É a primeira roda que eu participo também. Acho que tá melhor agora? Então tá bom. A gente fica muito agradecida, a gente agradece toda a organização. É a primeira roda que eu participo também. E sobre a perspectiva da mulher Rastafari, né, nós somos um coletivo composto por mulheres Rastafari, né? Então, falando da perspectiva da mulher Rastafari dentro da cultura que a gente vivencia, seja dentro de casa, seja na comunidade ou socialmente falando, o que a gente sente é um machismo que vem absolutamente assim, invisível, né? E naturalizado. Dentro da nossa cultura, o que a gente enfrenta na verdade, comunitariamente se fala sobre o sagrado feminino, se fala sobre a importância da mulher. Se falando de ancestralidade africana, a gente fala de matriarcado, né? Então, dentro da nossa cultura, tudo isso é falado, mas não passa do diálogo, né? O que a gente vê hoje em dia dentro da nossa cultura é que, na verdade, isso cada dia mais é violentado, né? O que a gente costuma falar é que é uma violência muito invisível, porque apesar de se falar sobre o sagrado feminino e de se tratar, de se discutir historicamente sobre a importância da mulher, isso não é vivido no nosso dia a dia, seja na nossa comunidade, seja dentro da nossa casa, ou seja no relacionamento com qualquer outra mulher, né? Dentro da nossa cultura a gente também vê isso partindo de homens e de mulheres, né? E assim, acho que como todo despertar, a mulher rasta, ela também está falando que isso não pode mais acontecer, né? Isso fere ela a ponto de levar ela para a solidão também, né? Então, a gente, inclusive o intuito do coletivo, o coletivo aconteceu por isso, pela necessidade de dialogar sobre isso, para que isso saia do lar e venha a ser dialogado fora e dentro da nossa cultura, porque precisa ser falado, algo que até então é absolutamente silenciado. Bom, boa noite a todos e a todas. Também agradeço aí os organizadores, as organizadoras, né, mulheres. Eu sou Tatiana, também sou do coletivo. A gente, na realidade, nós somos em 5 mulheres. A Mariana está ali também. As 2 outras não puderam vir. A gente começou, na realidade, há um ano atrás. É legal a gente situar, até para contextualizar essa fala da Nathalie. A gente começou num coletivo, na realidade, a convite de um irmão de São Paulo a participar de um espaço numa rádio comunitária. No Butantã. E aí, uma vez por mês, deram um espaço para as mulheres, sendo que o programa, na realidade, tem todo dia, né? Uma vez por mês, as mulheres têm uma voz lá, né? Só para a gente ver a dimensão de como a gente ainda é sem voz, né? Mas, enfim, a gente começou e, na realidade, a gente já tinha uma caminhada junta, como mulheres rastas, só que a gente começou a conviver muito nessa época. Trocar ideia e conviver e ter mais intimidade, a gente começou a perceber que a gente passava pelas mesmas coisas em relação à questão do machismo, em relação à questão das nossas violências, né? Coisa que dentro do movimento Rastafari é quase um tabu falar sobre isso, falar sobre machismo, falar sobre feminismo, né? Não é nada bem visto, né? A gente está falando sobre isso. Existe um patriarcado muito grande dentro do movimento. Então a gente começou a conviver e falar, gente, a gente precisa fazer alguma coisa com isso, não dá para ficar só entre a gente, né? Vamos trocar ideia para além da rádio. Afinal, a rádio é uma vez por mês, legal, tudo bem. Dá pra gente construir uma voz lá dentro, dá pra gente falar de assuntos que a gente quer lá dentro a partir de uma perspectiva que é nossa, mas não dá pra gente ficar só lá dentro, né? E aí foi a ideia de sair desse espaço e chamar mulheres para começar a conversar, né? Trocar ideias sobre o que elas passam, né? Na realidade é um movimento que a gente tenta fazer. E aí é isso, né? Como a Nathalie falou, é tentar pensar no nosso cotidiano como desconstruir nas nossas relações a questão do machismo, né? E estabelecer diálogos dentro da própria cultura
falando sobre isso, porque a gente não falava até então, né? A gente é bastante jovem, a gente tem, como a Nathalie falou, né, uma cultura que se olha para a ancestralidade. A gente tem poucas anciãs no Brasil, né? Então a gente está construindo meio que fazendo, né? A gente está conhecendo, fazendo. Esse processo tem sido um processo de muito aprendizado. Então, sair às vezes da nossa comunidade, dialogar com outras mulheres que não são raças, para a gente, né, a gente só aprende. Por isso que a gente quer estar também nesses espaços, não só falar com mulheres raças, mas o que as outras mulheres passam, né? Provavelmente são dilemas muito parecidos com os nossos, né? Todas somos mulheres. Óbvio, as mulheres negras têm suas questões muito específicas. Então a gente está nesse processo de tentar buscar e conhecer, né, essas mulheres. Que nem a questão da representatividade. Isso, a gente ainda nem chegou nisso, né, para falar sobre isso, porque a gente de fato não é representada em lugar nenhum, né? Nem imagina isso, né? Porque parece que a gente ainda está começando a falar, a tomar coragem de falar sobre isso dentro dos espaços que a gente frequenta, né? Então, e muitas vezes a gente enfrenta essa dificuldade de agregar essas mulheres, de saírem dessa situação, muitas vezes de medo, de desconfiança, para a gente poder se unir, porque só conversando que a gente vai saber que todo mundo passa a mesma coisa, né? Como a Dani falou, só junto a gente vai poder sair disso, dessa situação de opressão. Caso contrário, não vai rolar, né? Então, por isso que a gente tem que estar nesses espaços trocando essas informações, né? O movimento Rastafari é um movimento Rastafari que eu estou pensando de origem jamaicana? É de origem etíope-africana. Isso, mas que de certa forma se propagou mais por meio de Bob Marley. O Bob Marley foi uma figura que levou a cultura rasta, mas na realidade o movimento começa na Etiópia, né, a gente tenta resgatar essa história etíope, até o coletivo Candax faz isso, né? Inicialmente a nossa ideia é resgatar a história de mulheres guerreiras da antiga Etiópia, Kush no caso, né, que tiveram um período de matriarcado na Etiópia, né? E essas histórias são muito mal contadas, porque elas não são, primeiro que elas não são contadas por mulheres, segundo que elas são contadas por homens brancos europeus. Vou guardar essa informação. Não são contadas por mulheres e no final vou agregar a minha conclusão. Tá. De mulheres que não são contadas pelas mulheres. E aí quando a gente começou a fazer essa pesquisa em relação a essas mulheres, a gente ficou ao mesmo tempo se sentindo super reconhecida, mas extremamente desolada, né? De ver o quanto as pessoas não têm acesso a essas informações, né? Então a gente tenta trazer também essas histórias dessas mulheres que tiveram à frente, ocupando lugares de poder, né? Nesse contexto, e que muitas vezes as pessoas não têm acesso, né? Mas o Rastafari resgata essa história etíope-africana, né? E que vem para a Jamaica com o profeta Marcus Garvey, né? Que vem falar, olhem para a África, de lá um rei negro vai ser coroado. Eu estou perguntando pelo seguinte, eu estava esperando você falar do Garvey. Em outubro do ano passado, o filho do Marcus Garvey esteve no Rio de Janeiro, né? E eu fui lá a convite de umas pessoas do Rio para conversar conversar com ele. Muito bem. Eu entendo que o movimento Rastafari ele está diretamente ligado ao afrocentrismo, não é verdade? O que é o afrocentrismo? O negro no centro e não na margem. E observe que dentro desse recorte, Isis, recorte do recorte, que já é o afrocentrismo, né? O negro já está... Aí mesmo assim as mulheres ainda estão apartadas. Exatamente. Quer dizer, é um jogo duro, porque mesmo dentro de uma coisa que foi criada para trazer o negro
para não considerar o negro na margem, ou seja, como coadjuvante, e sim como protagonista, como autor da sua própria história, até neste particular as mulheres estão no segundo plano. Por exemplo, você falou aí agora das mulheres Kush, do reino de Kush, né? Não precisa ir longe, né? Aqui entre nós, brasileiros, negros e não negros, é difícil você encontrar alguém que saiba dizer para nós, assim, de pronto, quem foi Dandara dos Palmares. A gente conhece o Zumbi dos Palmares, mas poucos sabem que toda a infraestrutura de Zumbi foi oferecida e preparada por Dandara, sua mulher, com quem ele teve 3 filhos, e que antes dela, inclusive, a mãe de Zumbi também, e antes dela, a avó de Zumbi, que foi inclusive uma rainha africana e que deu o início do Quilombo dos Palmares. Zumbi está no quarta geração. Você veja bem como o protagonismo feminino, o olhar para nós mulheres, para a nossa trajetória, seja mulher negra, seja mulher não negra, né? Ele tem problemas, seja lá, seja aqui, seja onde for, né? A gente fez uma pesquisa também sobre a esposa de Marcus Garvey. Nossa, foi dificílimo encontrar material sobre ela, sendo que ela foi extremamente ativa no movimento garveyista. Tem papel determinado, né? Papel determinado, papel definido, melhor assim. E no entanto, na melhor das hipóteses, ela entra como a esposa de fulano, né? Tudo bem, todo mundo aqui é esposa, namorada, todo mundo aqui tem vida conjugal, tem namoro, tem trabalho, tem tudo. Mas é preciso dar o protagonismo a quem tem o protagonismo, pô. Nós acabamos de falar de uma questão de reconhecimento, né? Senão não adianta, não é verdade? Então eu acho que achei maravilhosa essa composição das organizadoras, ativista, a moça que faltou, que era do cinema, que não pôde vir, não é que faltou, não pôde vir, rapper, educadora, não, para justamente mostrar que o protagonismo não é exclusivo de uma categoria, né? De uma categoria. E que se não for nesta base da composição de forças, não vai. Tem que ser na base da composição. Muito bem lembrado, Marcus Garvey. Muito bem lembrado do reino de Kush. E que quem quiser saber, eu indico onde está. Está na História da África, publicado pela Unesco há 4 anos, no 3º livro. São 8 volumes, no 3º está lá. Lá você vai encontrar um pouquinho, não tanto quanto deveria. Eu acho que essa história está para ser escrita pelas mulheres. Porque vamos e venhamos, o olhar feminino é o olhar feminino. Não estou dizendo que é o melhor ou o pior, é o olhar feminino, né? Vamos continuar? Alguém aí gostaria de se manifestar? Fiquem à vontade, levante a mão, participe, tá? Fala. Quer falar? Aqui no... Pega o mais perto. Aí. Primeiramente, uma honra estar ouvindo vocês. Você transmite uma paz muito gostosa, muito interessante te ouvir. Eu queria só mencionar e abrir aqui essa proposta de diálogo, de repente todas poderiam falar um pouco de tudo isso que você falou, principalmente agora no final. O que a gente pode se questionar, é uma tendência humana a gente se impor sobre o outro, independente do sexo, da raça, é sempre uma briga de eu comigo mesma, que eu percebo, de como eu me imponho as minhas vontades, os meus desejos, aquilo que é inferior em mim no mundo. E dentro das minhas relações eu percebo isso o tempo inteiro. Eu posso chamar isso de machismo, de qualquer ismo, o que for, mas eu vejo que é uma tendência do ser humano. Então o que a gente está evoluindo aqui não é só a questão racial ou de gênero, é sim uma evolução humana, a evolução da consciência humana, né? Como vocês imaginam, eu gostaria de perguntar, vamos pensar assim, no futuro, como é o mundo em igualdade? Como seria o mundo em igualdade? Ou como o mundo caminha para a igualdade? Como o nosso comportamento, como é o nosso comportamento
lidando com a igualdade? O que a gente deve deixar de exercer, de executar no nosso dia a dia em forma de pensamento e ação? Porque assim, eu sou professora de yoga, pratico meditação já há um bom tempo, e eu percebo que o que é ruim no silêncio jaz, né? Então muitas das coisas que eu vejo que são as minhas inferioridades, eu transformo no silêncio, na não ação, na maioria das vezes. Então, para eu não criar mais desigualdades do que as que já existem com o meu egoísmo, eu preciso saber onde colocar ele, e ele morre dentro de mim. Então eu vejo que a minha visão sobre isso, né, respondendo o que eu mesma perguntei, é que a gente vai viver numa sociedade muito mais meditativa, muito menos reativa, muito menos dos impulsos emocionais, com inteligência emocional. Acho que o que falta muito nessa questão é sabermos lidar com as nossas emoções, termos inteligência emocional. É mais ou menos essa a proposta. Quem quer começar? Isis? Dalila? Dalila. Então, eu tinha falado da desconstrução, né? Da desconstrução do machismo. Porque a gente sofre essa opressão e o que eu entendi que da falta do protagonismo. O protagonismo sempre não é colocado pelo homem. A mulher na Idade Média que pensava, que saía do seu tempo, ela era queimada em praça pública, né? Não tinha mulher, não podia pensar e falar, opa, peraí. Tudo que hoje a gente vive é baseado numa opressão de um sistema que é do homem para a mulher, é desigual. Por que a gente fala da igualdade? Porque é muito desigual. A mulher tem 30 jornadas de trabalho. A mulher, ela trabalha em casa, cuida do filho, sai para trabalhar. Quando volta, o marido foi trabalhar. Isso, assim, é uma questão. Mas tem a questão da heteronormativa. A menina sempre nasceu, ela vai ser mulherzinha, vai criar o filho, entendeu? Vai servir ao homem, sabe? Ela tem que ter um namorado. Se ela falar, não, minha questão de gênero, eu sou mulher, mas eu... Entendeu? Ela quer ser diferente. Hoje tem um espaço. Há pouco tempo atrás não tem. Então é reativo, sim. A gente tem que ainda falar muito, sabe? A gente tem que meditar, falar, peraí, que opressão que hoje que eu vou derrubar dentro de mim, sabe? E agir, sabe? Porque assim, é aquela construção que eu falo, a mulher, ela cria os filhos, ela cria os machos. Então ela tem que aprender a criar o macho, para não oprimir outra mulher. Entendeu? E mesmo que assim, é muito difícil essa luta, sabe? Não, meu filho, peraí, você tem o mesmo direito que a sua irmã de fazer isso, de fazer aquilo. A mulher também. A mulher tem que ter. Parar com esse... É muito preocupante hoje em dia da intolerância. O problema da intolerância que a gente tem que falar o tempo todo. O tempo todo. Agora tem um trabalho, assim, os homens estão, nesse momento, falando, olha, a gente vai tirar o direito de vocês de falar sobre aborto. Né? Nem o que a gente está, assim, algumas feministas, algumas mulheres, elas lutam pela liberação do aborto, legalização. Não que a gente aprove, que goste, que toda mulher acha bonitinho, eu vou fazer um aborto tal. Não é nada disso, é com muito sofrimento, né, com muita dor e deixando isso na ilegalidade, o que acontece? Morte, muita morte. O número de mulheres que morrem por causa do aborto clandestino é enorme. Então tem que ter políticas educativas para que elas não engravidem, para que elas possam ter filhos e que elas tenham o direito de abortar. A mulher negra, então, morre mais do que a mulher branca, porque tem, entendeu? É aquela coisa aí bate de novo com a diferença de classe, com o poder aquisitivo, né? Ela vai sofrer mais porque as condições que ela fez o aborto é muito pior. Então, é muito grave tudo isso. A gente quer falar sobre isso. E no momento que existe hoje um movimento de direita no país, falando de escola sem partido, que você não vai poder mais falar sobre isso na escola, ou sobre lesbofobia, sabe? A criança está na escola, está sofrendo um abuso, uma violência incrível, porque se ela tem uma orientação sexual que não é hétero,
sabe? Ela vai sofrer bullying e as pessoas não vão chamar os pais e conversar isso. A direita, hoje o país está se organizando para tirar esse direito da mulher. Existe um projeto de lei que a mulher não vai mais... A única, assim, questões de aborto, né? A mulher pode abortar se for em caso de estupro ou risco de vida para a criança, para a mãe. Hoje estão querendo tirar o direito da mulher abortar se caso ela seja estuprada. Se esse abuso tenha vindo de um estupro. Já é tão complicado para a mulher mostrar que ela foi estuprada, babá. Aí ela vai decidir que não quer ter aquele filho que resultou de um abuso desse, ela não vai poder? Então, desconstruir cotidianamente essas violências na nossa cabeça, falar sobre isso, querer que a gente tenha uma voz, sabe, lá onde, né, fala, peraí. Eu acho muito interessante porque vou rapidinho concluir, os direitos universais do homem, né? Existem os direitos universais do homem. Só que não foi representada a mulher. Aí as mulheres tiveram que fazer os direitos universais da mulher. Então isso é injusto. É injusto que para um homem é uma coisa e para a mulher não é. A equidade de gênero, né, a igualdade de gênero, tem que... O mundo melhor que eu vejo, né, concluindo isso, é que a gente não precisa ter dois estatutos de humanidade, porque a mulher é humana quanto o homem, né? Essa luta do homem. A mulher, não, entre nós todas, né? Aqui é de culturas diferentes, de cores diferentes, sabores diferentes, né? E muito apropriado o nome do evento, de flores, eu adorei, porque as flores são diversas, coloridérrimas, cada uma. Tem os antúrios, girassóis, margaridas, né? Então essa diversidade nos representa. E é essa representação que eu quero ver semeando por aí cada vez mais, né? Eu, como uma mulher assim mais velha, eu vi passarem muitos movimentos e hoje eu ainda aposto, acredito que é assim mesmo que as coisas vão se evoluir, sabe? A gente falar de tudo, né? O tempo todo, né? Pode falar, Isis. Me senti super contemplada com a fala dela, enfim, magnífica. E só pegando um gancho de um momento da sua fala, que também existe um projeto de lei que considera terrorismo qualquer manifestação que vá contra, enfim, o que está sendo destituído dentro desse Estado, né? Que a gente está vivendo um processo, um retrocesso, vou falar retrocesso, sim. A gente está vivendo um retrocesso, a gente está sendo tirado de nós os direitos básicos que a gente sofreu muito para conseguir, assim, que a gente, em máximo respeito, tá dividindo a mesma mesa que você. Ela, enfim, é uma pessoa maravilhosa que tem uma história incrível, que vem junto com praticamente o primeiro levante de ativistas negros e que eu me inspiro hoje, tipo, que são as pessoas que fazem justiça e que eu agradeço todos os dias por ter construído e por ter cavado um caminho pra gente, um caminho que estava, tipo, que seria inimaginável se pensar hoje, assim. E a você por toda a luta feminista, que a gente entende todos esses levantes e o quanto é importante compartilhar isso. Eu acho que assim, eu preciso primeiro fazer uma fala de agradecimento antes de responder ela, porque realmente é uma honra muito grande dividir a mesa com pessoas que lutam pelo feminismo há muito tempo. E a gente está batendo na tecla de coisas que são direitos básicos em 2016, tipo... Ponto, eu encerro esse momento para começar o outro. Eu realmente gostaria de que esses momentos eles não existissem. De que essas mesas não acontecessem, sabe? Realmente o melhor dos mundos, da igualdade e de tudo que fosse, enfim, seria o melhor dos mundos. O lance é que a gente precisa desses momentos e a gente, hoje, principalmente na conjuntura política que a gente vive, é tão importante se debater esses momentos, porque se a gente não dialogar sobre
seja as questões políticas ou a equidade de gênero, igualdade de gênero, questões de gênero, sobre o feminismo, os recortes do feminismo, vocês talvez nunca saberiam, e não subestimando vocês, mas é porque eu acredito que cada um aqui tem uma vivência e dificilmente vocês saberiam qual é a minha vivência, qual é a vivência da Ari, da Dalila, das meninas do... E eu fiquei muito impressionada com a fala das meninas do Rastafari, que é uma cultura que eu não conheço profundamente. E é isso, eu acho que todos os dias, a cada 23 minutos, morre uma pessoa negra. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. Não existe a possibilidade da gente não discutir e não debater sobre isso hoje. É proibido ignorar. É proibido ignorar. Não dá pra ignorar. Não dá pra eu sair na rua todos os dias. Aliás, ontem foi o meu aniversário. E eu publiquei assim: contrariando as estatísticas, cheguei aos 29. Porque a qualquer momento eu posso tomar um tiro na rua. E não é só pelo reflexo social da violência que está colocada na nossa sociedade. Mas é pela negligência do Estado mesmo. A polícia mata todos os dias a gente. A polícia... esqueci o nome de uma garota... De várias, né? Porque, enfim, todos os dias morre uma mulher lésbica ou uma mulher lésbica é vítima de lesbofobia por parte da própria polícia, que deveria, entre aspas, servir e proteger, mas tudo bem, isso é uma outra pauta. Eu acho que não dá, é muito assunto, é muito grande, é muita coisa, é muito recorte, mas é só para sintetizar que, assim... O melhor dos mundos, ainda, por uma questão de construção mesmo, está muito longe de se alcançar. E que a gente ainda vai ter que se debater muito, ainda vai ter que se discutir, vai ter que conversar muito sobre essas questões. Que a gente está longe ainda de conseguir chegar no melhor dos mundos. Enquanto a cada 23 minutos uma pessoa negra morrer, eu não posso ficar calada. E como eu falei, né, na minha fala inicial, eu não sei se de repente eu tenho entendido errado, mas quando a Dani falou aqui que de repente a gente uma tentativa dela interiorizar isso para não criar um conflito, aí a gente vai contra a maré da ideia de que a gente tem que criar essa discussão, mas não de forma que seja um conflito. Porque volta a ideia de que a gente tem que saber respeitar o outro e a ideia do outro. E se a ideia do outro for diferente da minha, eu não tenho que, de repente, brigar com ele por isso. A gente tem que saber conversar, tem que saber discutir, porque a gente não tem que se calar. A gente tem que falar, porque durante muito tempo o povo negro e a mulher negra, mais ainda, foi silenciada. E aí a gente vai entrar nessa coisa de ficar quieto de novo e a gente não, de repente, não poder falar, não poder exteriorizar e não poder gritar e falar: ó, eu estou sofrendo isso, porque são milhares de coisas, né? São coisas sobre coisas que a gente sofre, né? Então, vou nessa turma aí também de que a gente realmente tem que discutir, mas a gente tem que saber respeitar ideias, para que essa conversa não vire um conflito, não vire uma briga, né? Porque não tem que ser assim, né? A gente tem sim que colocar as ideias para fora, eu vejo assim, ao invés da gente interiorizar, temos que meditar sim, acredito nos benefícios disso, mas que a gente medite e que a gente formule ideias, né? Que a gente ponha, né? Coloque as nossas ideias, forme essas ideias e que a gente saiba colocar para o outro de forma que isso seja uma conversa e que aí a gente parta, né, para essa coisa de resolver esses conflitos, resolver esses sofrimentos, né? E não que a gente interiorize e fique pra gente, porque a gente já passou muito tempo
muito tempo assim, né? Muito tempo calado. Foram muito mais de 300 anos sofrendo caladas, né? Então é interessante que a gente coloque sim para fora e que a gente esteja conversando, né? E a fim de uma resolução de alguma forma, né? Meninas do Candax. Bom, eu acho que a igualdade, como ela falou, a gente tem pensado muito na questão da desconstrução, né? Esse trabalho mais de base, né? Que é no nosso dia a dia mesmo, né? Acho que foi a Dani que falou. Começa dentro da gente, depois na nossa família, na nossa comunidade, né? É um trabalho... Porque se a gente for depender do Estado, né, das políticas públicas, né, estaríamos aqui. Então, a gente tem acreditado muito nisso, né, nessas convivências que a gente tem e que, ao mesmo tempo, é muito tentador para que a gente se acomode, né, na maneira que a gente vive hoje. Porque a gente é cheio de compromisso, é cheio de coisa. E qualquer frustração que a gente tem, a tendência é a gente desistir, né? Não é uma... Então, o que a gente constrói aqui, na realidade, são espaços de resistência, né? São espaços que a gente tem que cuidar mesmo, para que eles se mantenham, porque é muito preocupante, por outro lado, essa pressão que a gente sofre para poder desistir de tudo isso, né? Para poder abrir mão disso. Porque o valor está no indivíduo, não no coletivo, na maneira que a gente se relaciona, né? O sistema social que a gente vive hoje é um sistema que promove o indivíduo, não promove a competição, né? Promove que eu tenha inveja, que eu queira ser melhor que o outro, né? E não que a gente que troque. Então, desconstruir tudo isso que, né, que nem ela falou, as relações que estruturam são as relações racistas e machistas. Isso é muito pesado. É no nosso dia a dia. É a maneira que a gente se relaciona no nosso trabalho, na faculdade, enfim, com o nosso namorado, qualquer lugar, né? E essas relações podem ficar invisíveis se a gente não se dá conta dessas naturalizações que por tempos e tempos a gente ficou cegado, né? Então eu vejo esses espaços de resistência como espaços potencialmente transformadores para a gente, né, que está querendo essa mudança nesse contexto social que a gente vive. Vou fazer uma observação. Concordo com todo mundo, mas não posso deixar de fazer uma observação. Gente, tem um negócio que eu acho que todos conhecem, talvez não saibam o nome, talvez. Se não souber, eu falo e quem sabe relembra. Chama-se interacionismo simbólico. Alguém já ouviu falar nisso? É fácil de saber o que é. Interacionismo simbólico. É a nossa relação com os símbolos. Interacionismo simbólico. Como nos relacionamos com os símbolos. Tudo é símbolo, certo, Tereza? Tudo é símbolo. E o que vai determinar o comportamento assim ou assado é a maneira como nos relacionamos com este símbolo. Exemplo, olha aqui quantas pessoas de turbante. Turbante. Isso é um símbolo, certo? É um símbolo para a cultura negra, por exemplo, é um símbolo, assim como é a burca, uma outra cultura, e assim por diante. Então, o que determina muito das relações, cadê a menina? O que determina muito das relações, de como vamos construir uma cultura de respeito, será, eu penso, na medida em que você... Como que você relaciona com os símbolos? Como que a pessoa vai relacionar com os símbolos? Por exemplo, você tem uma cultura totalmente distinta da sua, uma cultura bem diferente, ou a primeira tendência me parece que é menosprezar,
desrespeitar, violentar, até que você vai aprendendo a conviver com aquilo, e no segundo momento vem a desconstrução, e no terceiro momento a construção de um novo olhar. Então acho que a coisa é processual. Eu vou dar um exemplo concreto, ninguém precisa saber, mas eu vou dizer. O meu primeiro marido era africano, e quando eu fui para a África de saída, eu fui considerado Sanso-Borro. O que é Sanso-Borro? Preto demais para ser branco, branco demais para ser preto. E o que eu sou então? Preto demais para ser branco, branco demais para ser preto. Ou seja, nem preto nem branco, nem uma coisa nem outra. Faço o que agora? Certo? Então, como é que eles me viam? Eles me viam como Sanso-Borro, ou seja, como uma traição. Por que uma traição? Isso foi imediatamente após o processo de libertação da Guiné-Bissau. E o processo foi dolorido, houve derramamento de sangue. Então, eu detesto esse termo, mas eu vou usar aqui para poder entender. Na condição de, aspas, mulata, eu estava na traição. Dá para entender? Produto de uma traição, fruto de uma traição. Por exemplo, não era preto, portanto não era uma pessoa que lutou ali nas fileiras, e também não era o branco de uma vez, o traidor de uma vez, o opressor de uma vez. Eu estava no meio. Uma situação muito desconfortável, sabe? Você não é reconhecido, não é visto, não é nada. Eu quase que morri no meio dessa situação, porque eu simbolizava traição, eu simbolizava o que há de pior. O que há de pior na cultura africana. Então veja bem, quem conviveu comigo teve que desconstruir esta imagem, a relação que tinha com o símbolo da colonização, porque eu remeti à colonização. Teve que desconstruir isso primeiro, e depois, no segundo momento, construir uma nova imagem. Então eu entendo que tudo é uma questão de interação com os símbolos, como você relaciona com ele, e a partir do momento que você se permite desconstruir um símbolo e construir outras coisas. Quer ver? Vou te dar um outro exemplo pessoal que não é da conta de ninguém. O meu segundo marido o meu segundo marido é natural de Bari, no sul da Itália. Olha que pulada de lá para cá, daqui para lá. Então tá bom. Então eu saio do continente africano e vou pro sul da Itália. Melhor ou pior? Distinto. Continuou a relação de interacionismo simbólico. Qual é a interação? Qual é a visão? Qual é a concepção que uma pessoa do sul da Itália tem de negros, mulher e latino-americana, que teve a cara de pau de aparecer lá no sul da Itália com um marido italiano? Relação com os símbolos. E você só vai melhorar essa relação com o símbolo a partir do momento que você tiver consciência que quem rege a sua vida são as relações com os símbolos. Ora, pois, né? Daí você vai trabalhar isso e assim por diante. Eu estou falando toda hora da Teresa Vera Gouveia. A Teresa Vera Gouveia é uma pessoa especializada, profunda conhecedora de um assunto que quase ninguém quer falar, que é morte. Luto. Levanta aí, Teresa. Ela ali, ó. Teresa é uma das maiores. Vamos bater palma pra Teresa, merece. Cada vez que a Teresa vai no meu programa na TV, o vídeo dá 500 curtidas, né? Porque a Teresa mexe num assunto delicadíssimo que a nossa interação com este símbolo é de lascar, com luto. Luto. E eu aprendi com a Teresa, por exemplo, que luto não é só morte. Luto é perda. Você perdeu amigo, tá de luto. Perdeu o emprego, tá de luto. Perdeu o namorado, tá de luto. Então, para começo de assunto, ela já deu uma desconstruída aí, certo? No senso comum, porque não é perder pai ou mãe, é perdas. Perdas. A partir do momento que você começa
a entender a sua relação com isso é o caminho, acho que é o primeiro passo para viver bem. Não é viver bem, mas para entender esta relação. Qualquer dia vamos fazer um debatão assim, Tereza, especialmente sobre esse assunto. E já que eu toquei no seu nome, se você quiser se manifestar, fique absolutamente à vontade e sempre bem-vinda, né? Então, tudo isso eu acho que leva à construção de uma cultura onde predomina o respeito, onde predomina o respeito uns com os outros. Eu acho que é uma coisa processual que começa reconhecendo as relações com os símbolos. Sem isso não existe construção de nada, porque é preciso desconstruir antes de construir, né? Bom, eu conheço pouco, claro, dessa vivência do que é se sentir diferente porque tem uma pele diferente. O que eu conheço disso, né? Eu sou bisneta de... meu bisavô é filho de escrava com um senhor de fazenda. Um senhor que antes de morrer, teve 3 filhos com essa escrava e fez questão de deixar a terra para os 3 filhos. Uma coisa assim inédita na época, né? Muito inédita mesmo. O que mais que eu conheço, né? Eu venho de uma cidade muito pequena, que é São Luís do Paraitinga, menor ainda que aqui. E eu me lembro que eu tinha uns 12 ou 10 anos até. E uma prima fugiu de madrugada porque ela se apaixonou por um negro. E a família não aceitou. Então foi muito comentado na cidade essa fuga dela, né? E eu me lembro de eu perguntar pro meu pai, né? Mas eu não consigo entender por que ela fugiu, porque eu não conseguia mesmo. E eu acho que o fato de eu não conseguir entender já dizia um pouco de como a minha família trabalhou essa questão, né, racial. Porque se eu não tinha essa compreensão, é porque isso não fazia parte da minha vivência. E isso aconteceu há mais ou menos 6 anos também com uma sobrinha, numa escola particular aqui em Taubaté. Ela chegou para mim e falou assim: tia, entrou um garoto, né, que tem uma pele bem escura na minha sala e eu tô sendo vítima, estão me isolando, filha da Ana, estão me isolando porque eu fico andando com ele e as pessoas não querem falar com ele e eu não consigo entender por quê. O fato dela não entender por quê, eu entendo, como a Sônia falou, que é um avanço e um presente. Isso, porque assim, ela também não tinha essa compreensão. Por que não pode sentar com ele? Eu não consigo entender. O fato dela não entender, eu acho que também é um avanço, né? Porque seria triste talvez se ela entendesse. Claro que depois ela foi ter essa compreensão de tudo e tal, ela era bem mais criança. Mas eu acho que é um prêmio não entender. Que bom que ela não entendia. Na medida em que a pessoa não entendeu, ficou indignada. Porque não tinha significado para ela não estar com aquele garoto. Né? Nesse sentido, exatamente. Viu a diferença. Ela não viu a diferença, exatamente, como eu também não via. Aquela moça que veio aqui falar, eu acho que eu concordo com você. Eu acho que começa assim, nesse interacionismo, mas eu acho que vem até um pouco antes, eu acho, sabe, Sônia? Eu acho que nós somos uma espécie humana, e ponto, né? E que se a gente tiver essa compreensão, que nós somos, antes de tudo, humanos, nós não colaboramos. Quando eu não passo para frente uma piada, quando eu silencio, quando alguém fala numa roda, eu sinceramente não consegui achar engraçado, né? Porque isso gera alguma coisa também. E não é só aqui, né? Eu lembro que o meu filho foi fazer um curso de inglês, eu nunca esqueço disso. Ele está com 29 anos, ele tinha 18. Ele foi fazer um curso de inglês em Cape Town, né? Na Cidade do Cabo. E o motorista, né, negro, foi com eles pro shopping. E aí ele falou: mãe, as pessoas saíam nas portas para olhar das lojas, todas.
E ele avisou a gente. Ele falou, meus queridos, se eu for com vocês, vai ser uma coisa assim complicada. Não, mas nós queremos, porque eles se afeiçoaram muito a ele. E ele foi. Ele falou, mãe, todas as pessoas saíram na porta. Eu não consigo entender o que ele sentia. Mas quando ele foi, há poucos dias ele estava me contando, ele falou assim, ele morou alguns anos, né, na Suíça, trabalho, e ele falou assim, mãe, de um jeito muito diferente, mas eu entendi o que é ser olhado de outra forma. Porque a minha cor de pele na Suíça, as pessoas me tratavam muito mal. Assim, eu não tinha espaço, entendeu? Uma cidade assim super culta, super com uma qualidade mega de vida e tudo, mas eu não tinha espaço. Então eu entendo que sim, claro, é uma discussão que ela começa de algum lugar, mas que a gente, a partir do momento que nós temos um estatuto do idoso, um estatuto da criança e do adolescente, eu acho que está amplo. Da igualdade racial, eu acho que é muito mais amplo. E que são vários lugares, por isso que eu acho que começa do humano. Quando eu estou num restaurante aquilo e tem um senhor velho na minha frente que demora um pouco mais, e as pessoas começam a fazer caras e bocas assim, ai, sabe, que saco, né, não sei o quê. Claro que ele vai demorar, né, o corpo dele é outro. Então eu acho que começa na tolerância mesmo, às diferenças. Nós não temos que ser iguais, porque nós primeiro somos humanos. Isso é o que eu penso. Então eu entendo que começa no amor a alguém que é humano. Eu penso isso. Então... Mais alguém quer se manifestar? O Ralph e... Ah, pois não. Eu ia perguntar quanto tempo ainda temos. Mas você... Não, você pode levar a noite inteira. Homem bonito, comigo leva tudo. Obrigado. Ó, diz que tá tranquilo. Então vamos. Boa noite, meu nome é Rômulo. Eu faço parte do coletivo Prosa também e eu sou estudante de História. E eu tenho uma questão que eu queria perguntar, que eu vejo muita gente que trabalha com memória, mas eu queria saber alguém que trabalha com a questão negra. Eu queria saber, que eu tenho uma dúvida de como trabalhar a memória, no caso. Por exemplo, quando a gente pesquisa Taubaté, que é uma cidade que tem um passado escravocrata enorme, é inegável, como é que a gente trabalha, por exemplo, a memória escrava na cidade sem... Estou perguntando porque eu não sei, é uma ignorância minha. Como é que a gente, por exemplo, eu vou trabalhar a história escrava na cidade, os pontos que teve... Não algum caso escravo, mas, por exemplo, teve um em Taubaté, teve um Pelourinho, aonde ele ficava, aonde que teve... Vou trabalhar a construção negra, ou negros que trabalhavam nesse prédio. Como é que eu trabalho essa memória sem colocar apenas o lado subalterno do negro na época, sem trabalhar o lado escravo? Como é que eu coloco essa memória dele de um jeito mais humano, né? Não, realmente não sei. Eu acho que eu vou me permitir responder isso daí. Vou me permitir. Veja bem uma coisa. Só uma observação antes. É preciso saber que racismo não diz respeito tão só a negro, né? Isso nós sabemos, né? Continua, gente. Vamos lá. Então não diz respeito tão só a negros. Vamos, sai de perto de mim, cara. Sou ser humano, cara. Sai de perto de mim, cara. Sou ser humano. Então pode ser minorias, né? Que na verdade não são tão minorias assim. Você falando dos negros como minoria, não são minorias, não é verdade? Mas eu vou tentar responder a sua questão. Começou pela primeira palavra utilizada por você: escravos. Escravizados. Escravizados. Há uma diferença enorme entre escravos e escravizados, ou seja, pessoas que foram tornadas escravas. Não eram escravos, nunca foram, pelo contrário, alguns eram reis. É pra mim? Muito obrigado. Olha aí que privilégio.
Que privilégio. Aí, vamos bater palma para ele, gente. Aí, flores para você. Então vamos lá. Obrigada. Então vamos lá. Como trabalhar isso em Taubaté? Essa história em Taubaté está para ser escrita realmente. Nós temos aqui uma divisão de museus. Lá na divisão de museus, um arquivo, pode-se dizer raro, em termos de escravismo, especialmente na terra de Taubaté, aqui em Taubaté. Trabalhou lá na divisão de museus uma professora maravilhosa que se aposentou há pouco tempo, Lia Carolina, e que me ensinou inclusive paleografia, como ler documentos do século 17 e 18, do chamado período setecentista e oitocentista, que é a memória do escravismo em Taubaté. Então, como que eu acho que você poderia fazer isso? Qualquer pessoa poderia fazer isso. Eu vou dizer para você o que eu faço. O que eu faço, o que eu fiz nos trabalhos acadêmicos que já publiquei, como eu faço na minha vida. Fato é fato. O fato é fato. Se eu leio, por exemplo, numa documentação cartorária setecentista ou oitocentista sobre um grupo de negros ou sobre um negro, eu tenho que narrar o que eu estou vendo. Isso não é racismo. Eu estou vendo. Ora, pois, existia o negro da Guiné, que era um termo utilizado. Existia foram libertos em tal dia e tal hora. Isso não é pejorativo de jeito nenhum. Na minha opinião, isso é registro histórico. Né? Se é para registrar, é preciso ser registrado. Agora, o que é que eu sou contra? É apologia ao escravismo. Acho que eu e qualquer um é contra isso. Ou seja, o escravismo, seja o sexismo, seja o machismo, seja o que for. Por exemplo, você disse, Taubaté teve Pelourinho? Teve. Onde hoje é a Santa Terezinha, aquele crucifixo lá, que está lá, quando eu era criança, ali onde é aquela pracinha ali, para frente do crucifixo, era um buraco. Sabe, eu brinquei muito naquele buraco ali. Era um parquinho que tinha ali. E antes desse buraco do parquinho, você lembra, Tereza, do parquinho? E antes do buraco do parquinho, era a cadeia. E à frente da cadeia tinha forca, né? Onde eram enforcados as pessoas. E, inclusive, existia uma lei que dizia que negro que levantasse a mão para branco era condenado à forca. Então Taubaté tinha forca para isso. Se eu conto isso em tom histórico, eu estou narrando uma história. Agora, vai depender muito do seu texto. E ainda, inclusive, me vem a pergunta, a segunda parte. Num tempo que nós estamos discutindo ações afirmativas, num tempo de ações afirmativas, num tempo de cotas, que são ações afirmativas, não passam de ações afirmativas, num tempo de presidente da República americano negro, num tempo de discussão entre negros e brancos de diferentes faixas etárias, classe social e etc., né? Num tempo que nós estamos comemorando e brindando a trajetória de 40 anos de muitos. Até que ponto é interessante eu falar do escravismo pelo escravismo? O escravismo pelo escravismo. Até porque existe uma larga literatura a esse respeito. Por outro lado, quem não tem memória não sabe de nada. Se você não conhece a sua memória, se você não tem a sua memória, e aí remete à questão da ancestralidade, aqui, na questão da ancestralidade, você não tem nada. Então eu acho importantíssimo que se traga a memória, mas acho importantíssimo tomar cuidado para não ser uma apologia ao que já passou. Exemplo, há 4, 5 anos eu participei de um congresso na Bahia. A Bahia faz anualmente, quem quiser, estudante de histórias principalmente, um congresso sobre escravismo. E eu estranhei. Recentemente, o governo do estado da Bahia e a Fundação Calmon
faz um debate sobre escravismo. E eu fiz em parceria com a professora Lia Carolina, aqui de Taubaté, lá da divisão de museus, não sei se você conhece, um trabalho sobre negro em Taubaté, do período escravista. Nós não sabíamos que aqui em Taubaté tinha a nação africana Arda. Jamais usem o termo tribo. Pelo amor de Deus, é nação africana. Nós não sabíamos que aqui em Taubaté tivemos negros da nação Arda, porque os negros da nação Arda eram comuns no Nordeste, pertencem aos chamados malês, que eram os negros que conheciam metalurgia, sabiam ler, sabiam escrever, inclusive responsáveis pela Revolução dos Malês. E havia um grupo aqui em Taubaté que vieram em razão seguindo a trilha do ouro, porque Taubaté foi muito importante nesse sentido. E a Lia conseguiu traçar a linha demarcatória por onde eles vieram e aonde eles ficaram, aqui na região, especialmente na cidade de Taubaté. E fomos convidados. Eu escrevi esse trabalho no Congresso da Bahia. O trabalho foi premiado, nós ganhamos para ir à Bahia falar sobre isso. Um tema oitocentista, ou seja, do século retrasado, e que nós fomos à Bahia para falar disso. Alguém pode falar, nossa, mas isso é coisa passada. Não, isso traz toda uma explicação do presente. Certo? Toda a explicação, explica todas as influências, uma série de influências econômicas, sociais e políticas presentes na sociedade taubatiana do momento e que é fruto de uma herança do período escravista. Eu acho que esta pegada é você trazer um fato do passado, distante, mas mostrar a presença dele no presente. Por exemplo, Taubaté teve Casa da Moeda, né? Por isso temos o bairro do Registro, né? Lá eram registrado o ouro, separado o quinto que descia para Paraty e que ia para Coroa, e a parte que ficava em Taubaté. Os negros que trabalharam nesta fundição foram os negros Ardas. Isso é importante, que põe Taubaté como uma segunda, salvo equívoco da minha parte, cidade no Brasil a ter casa de fundição. Então eu penso que seria assim a maneira de trabalhar isso, saindo lá do negro do passado e indo para o negro do presente. A minha tese é sobre idosos negros, história oral. Eu ouvi 10 idosos negros pela questão da ancestralidade, né? E idosos negros que são com repercussão, reconhecidos nacionalmente, mas que eu queria ouvir deles o que eles nunca contaram. É uma técnica de escuta. É uma técnica de escuta, é uma técnica de interesse pelo que nunca foi dito, mas que talvez aí esteja a grande sacada. Vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo nesta trajetória da tese, que me chamou muita atenção. Quando eu estava fazendo a tese, saiu um comercial da Caixa Econômica Federal, que estava completando 100 anos a Caixa. Eu estou dentro do seu assunto, acho que eu respondo melhor até com esse exemplo. A Caixa estava completando 100 anos e fez um comercial com Machado de Assis, que era o cliente número 1 da Caixa Federal, foi o cliente número 1 da Caixa Federal, onde diziam, vejam, até Machado foi cliente da Caixa. Ocorre que o personagem que estava lá representando Machado de Assis era quase branco. Lembram-se disso? E Machado de Assis nunca foi branco, embora ele nunca tenha assumido também, né? O movimento negro do Brasil caiu matando, porque não se trata de querer enegrecer ou embranquecer, nada disso. Eu sou o que sou. Se você tirar uma foto minha aí, passar no Photoshop e me aparecer branca em algum lugar, eu vou pra cima de você. Eu não sou. Se fosse eu seria, mas eu não sou. É uma questão de coerência, pô. Eu não sou. Não é? Se você me deixar 20 anos mais moça, também errou, porque eu tenho mais de 50 anos, estou mais para 60. Então é só isso.
Se você pintar o meu cabelo, deixo de ser eu, porque meu cabelo é grisalho. É só uma questão disso, de identidade. Eu sou o que sou e ponto, acabou. Né? Então, o movimento negro, e não, o movimento negro, talvez não seja a expressão, movimentos sociais foram para cima da Caixa. E onde se vê um negócio desse? Olha aí a atuação sutil do racismo. Tá? Sutil, porque e olhe também a força da sociedade se organizando, se mobilizando. E uma das minhas interlocutoras, uma das pessoas que eram contempladas na minha tese, é a Ruth Botelho, ou a Ruth Guimarães, grande escritora lá do Fundo do Vale, primeira mulher negra a assumir a Academia Paulista, e ela mandou uma carta para o presidente da Caixa e para o Lula. Eu vi esta carta está na minha tese até. Ela disse: olha, eu não deixo tornarem as coisas negras brancas. Né? Daí, é claro que somado a isso, a força de todo mundo, mas o comercial foi retirado. E foi substituído por uma outra pessoa com um perfil mais aproximado. Eu acho que isso é memória. Sabe? É quando você traz a memória no sentido de construção e não tão só por jogar um documento aí como se ele fosse uma coisa estática. E não é estático, é dinâmico. Eu acho que as coisas têm que... não interessa se elas têm 300 anos ou 400 anos. A rainha Ginga é uma referência para aquela menina. Quando eu vi aquela menina dançando, que está perto de você aí, essa linda menina, eu pensei, olha, a rainha Ginga aí, versão 2016. Uma rainha africana que existiu há 11 séculos. Né? Eu acho que é isso. Relacionar com o dia a dia. Senão, qual é a vantagem de eu ir a Pompeia, vamos sair da questão negra, e Herculano? Tem 2000 anos aqui. Que interesse tem? Tem, porque ele está presente no contexto atual. É possível fazer uma ponte para aquilo. Nesse caso, teremos que queimar a Bíblia, que é o primeiro livro impresso por Gutenberg. Ele tem só valor histórico? Não, ele é o ponto de partida para você chegar hoje no WhatsApp. Então, quando você consegue correlacionar, e eu fico à vontade, porque a minha disciplina na faculdade é História da Comunicação. Quando você consegue relacionar passado com presente e assim por diante. E tem mais, para encerrar. Quem não tem as suas referências, quem não tem conhecimento de onde veio, não tem como saber para onde vai. Fica perdido no tiroteio. Não sei se respondi. Querem falar sobre isso? Eu quero que vocês falem. Não tem... Quer falar? Alguém quer falar? Quer falar? Então vem, Rainha Ginga, versão 2016. Rainha Ginga. Ô, louca. Obrigada pela menina. Então, sobre isso, nós estávamos falando ontem lá em São José. Toda vez que a gente faz uma apresentação, a gente dá muito valor ao ancião, à pessoa mais velha que está ali, porque ele é a representação da história. Em Minas, fui fazer um show lá e a gente entramos na casa de uma preta velha e tinha um pilão, aquele de amassar alho, né? E ela tava ali, a gente conversando, e eu perguntei quanto tempo tinha aquele pilão. Ela falou, tem 300 anos. E ela tinha 90. Tá. Né? Daí. Aí volta hoje, no mesmo assunto, a Isis tem uma... Como que é o nome? Aquele negócio que tá aqui, não sei, você, uma tatuagem. Uma sankofa. E eu perguntei o que significava. Ai, não mexe nisso. Eu falei que voltar ao passado. Então. Voltar ao passado para ressignificar o futuro. Isso aqui. Essa tatuagem. Olha, depois eu vou contar um negócio, eu tenho que contar. Então, ou seja, aí é o trabalho que a gente tem feito também com ancestralidade, que é aquilo que ela tem falado também, que volta no que você tem falado. A questão da memória do negro. Eles
dentro dos livros das escolas hoje... Ai, gente, tá bom. Dentro do livro das escolas hoje, eles falam que nós... o que nós aprendemos na escola é que éramos negros escravizados. Não falam que nós éramos reis, né? Não fala de onde nós da força que nós temos, de muitas coisas que veio da África, não veio da Europa, e que os europeus roubaram como se fossem deles. Ou seja, a ideia de a gente trazer a história e discutir sim, fazer todos os recortes possíveis, é que somos a minoria, a maioria, né? A se ferrar, para não falar outro nome, e somos a minoria que tem as coisas boas, né? Somos a maioria no serviço, somos a maioria trampando de doméstica e faxineiras, e somos a minoria numa roda de conversa ou numa conversa aqui. Quando a gente vê que é interessante discutir, sim, porque eu não falo de novo, mulheres como eu aqui. Elas estão na casa delas agora, fazendo comida para trampar amanhã de doméstica, saca? Então são realidades diferentes. E isso porque já foi tirado da gente essa história, essa ideia, que eu sou descendente de rainhas. Que cada negro, nós somos descendentes de reis e rainhas. E hoje aqui, tipo, no Brasil, é feita uma novela que fala do Egito e todos são brancos, né? E aí fazem uma novela que fala de escravidão, e aí tem negros na novela de escravidão, mas quando se fala de Egito, são brancos. Então estão sempre tentando tirar, né? Estão sempre tentando tirar a nossa história de verdade. Estão sempre tentando roubar a nossa história de verdade. E eu acredito sim que a história vai ser reescrita. E eu quero que seja reescrita por mulheres negras, sim. Que a história seja falada. A gente estava falando das Daomés hoje, né? Que falaram esses dias pra mim sobre Daomés. E vocês estão falando também. Então é muito louco isso. É de resgate da história para poder levar. Eu saber de onde eu vim, pô. Eu não sou filha de escrava. Eu sou filha de um povo que foi escravizaram um povo que veio da África como reis e foram escravizados aqui. Então essa é... E volta no mesmo tema, a gente estava falando disso ontem, falamos disso hoje e fala aqui. Então foi realmente de arrepiar. Foi mesmo. Bom, quando você foi escrever sobre a historiografia, sobre a história do negro em Taubaté, e isso vai compor a historiografia, é só você correlacionar o fato com o presente. Pronto. Né? Eu acho que ninguém aqui tem a intenção de diminuir quem quer que seja. Nem negro, nem nada, porque se nós estamos aqui hoje é porque nós somos justamente o contrário. Somos pessoas que acreditamos que é possível ser, acima de tudo, sobretudo, uma irmandade. Eu acho que esse é o grande barato nosso. Sankofa, desaforo. Você tá com essa tatuagem da Sankofa aí. Sankofa é um pássaro que anda para frente com a cabeça voltada para trás. Isso quer dizer o quê? Que ele não perde a perspectiva do futuro, mas nunca esquece de onde veio. E eu tô pé da vida, porque quem deveria ter essa tatuagem sou eu. Porque eu tenho uma editora que se chama Sankofa. Quem é do meu Face vê lá toda hora. Chama-se justamente Sankofa. Eu vou começar aqui com as considerações finais. E depois que terminar as considerações finais das meninas, a Sankofa vai fazer um convite para todos. Cadê o Ralph? Que é o que eu falei com você hoje de manhã no Face. E olha aí, ela se antecipou dizendo que tem uma tatuagem da Sankofa no corpo. Olha que legal. Então vamos lá. Tá tudo muito bom, mas... Ah, e na sequência da conversa, ó, acabou de lembrar, o sarau, tá bom? Então, meninas maravilhosas, vamos fazer as nossas considerações finais. Fiquem absolutamente à vontade. Eu agradeço demais mesmo, me senti totalmente contemplada, abençoada. Talvez eu até estivesse que estar deste lado mesmo, só observando, mas eu acho que a gente precisa de fato ocupar todos os lugares que a gente puder para falar aquilo que tem de vivência, que tem dentro, precisa expor,
porque isso é válido, isso faz parte de uma construção social importantíssima, necessária, urgente, né? Eu me sinto contemplada, me sinto agradecida mesmo. Muito obrigada por tudo. Bom, gente, boa noite a todas e a todos. Também me sinto muito contemplada, ouvi todas, foi uma delícia. Como a Ana falou, muito aprendizado. Fico ainda com a sensação da importância da gente ocupar esses espaços, da nossa responsabilidade hoje, essa geração jovem aí. Quando a gente fala em ancestralidade, hoje, no tempo de hoje é muito difícil porque a gente vive num momento de muita fugacidade, né? Em que a gente consome, cada vez mais eu vejo as pessoas consumindo a ancestralidade de uma maneira muito descomprometida, sem se vincular, porque isso precisa ser pensado para o futuro, né? Quando você fala olhar para o passado e visualizar esse futuro, isso para quem quer seguir esse caminho é um caminho de muita responsabilidade. E ao mesmo tempo as relações sempre muito superficiais, isso dificulta para que a gente continue a preservar essa ancestralidade. E ouvir vocês foi uma sensação de que é esse o caminho mesmo. Agradeço. Vou fazer repetitiva a Sankofa. Eu agradeço imensamente, não só a organização, mas vocês terem ficado aqui, compartilhado com a gente as nossas experiências. Acho que acima de tudo, para além de tudo que a gente vem trazer, eu acho que é mais a experiência da troca mesmo. É muito, para mim, o que vale é voltar para casa e lembrar que, tipo, eu tive a possibilidade de ouvir e de experienciar coisas e situações que dentro da minha realidade eu não vivencio. Então eu fico imensamente agradecida e contemplada com a fala de todas vocês. É uma honra estar dividindo esse espaço com mulheres tão incríveis e com todos vocês, mulheres, homens, brancos, negros. Eu acho incrível poder compartilhar das nossas lutas, das nossas experiências e, acima de tudo, com a perspectiva de um mundo novo possível. Eu acho que nós não estaríamos aqui se nós não acreditássemos, acima de tudo, nisso, que é possível, sim, um novo mundo possível, e por isso que nós estamos aqui. É isso, valeu. Só depois que todo mundo falar, tá bom? Então, as minhas considerações finais vai voltar um pouco para o meu mundo interno, né? A gente falou da ancestralidade, eu vou falar um pouco da minha ancestralidade. Eu sou descendente de Índia e de alemão. O imigrante alemão, ele veio para o Brasil e se colocou lá no sul, só que lá no sul já existia gente, né? Existiam aldeias, nações indígenas que foram violentadas. A minha avó foi violentada pelo europeu que chegou. Então, daí nasceu minha família. Entendeu? Então, para mim, hoje, falar de uma índia que sofreu um abuso sexual e tudo, é muito importante. É muito importante porque hoje a gente, quando vai falar do empoderamento feminino, a gente vai falar de muitas coisas. Mas a gente tem que lembrar das mulheres também que não têm voz. As mulheres índias hoje estão lutando para conseguir viver. Né? A liberdade dela passa pela liberdade primeira de ser humano, de viver, de ter terra, de não ser massacrada por fazendeiros, né? De ter o direito de vida e de cultura. Então aqui eu peço licença para saudar essas mulheres que estão aí e precisam existir. A minha felicidade vai ser o dia que todas nós estejamos juntas na luta, junto com os homens que queiram estar nessa luta, para a gente conseguir um mundo em que opressão não exista, nem a opressão capitalista,
nem a opressão de gênero, nem a opressão de nada, né? A gente tem que olhar para o outro e falar, mano, tamo junto, vamos fazer um planeta melhor, porque ó, nesse fim de era, a gente está destruindo tudo. O capital destrói o ar, destrói a natureza. Então, ligar todas essas coisas, esses links, né, com o meio ambiente, com direito dos povos tradicionais ocuparem as suas terras e viverem. E da gente da cidade tá conseguindo ver as diferenças como uma coisa que faz crescer e não separa. É isso. Preta, você fica pro final. Por motivos técnicos. Eu vou deixar você pro final, todo mundo já vai entender por quê. Tudo bem. Aguenta um pouquinho aí. Pode falar? O microfone? Não, espera acabar um pouquinho. Espera um pouquinho, deixa eu terminar, daí você fala, tá bom? Espera um pouquinho só. Espero que terminar tudo aqui, daí você fala. Você vai falar, tá bom? Olha, gente, eu quero inicialmente parabenizar a organização deste evento. As meninas, os meninos, porque não é tão simples assim organizar um evento. E não é tão comum assim, jovens, com este olhar. A tendência é não ter este olhar. E também não é tão simples assim, num domingo à tarde, reunir pessoas que inclusive vieram de outra cidade. Como é o caso da Isis, acho que de todas aqui. Todas, só eu que não, né? E alguns aqui até. Então não é tão simples nada disso. Aliás, não é nem um pouco simples. Então só isso já seria um motivo de cumprimentos. Mas sobretudo para discutir esse tipo de assunto. Nós estamos discutindo desigualdade de gênero, incluindo todos os segmentos, homens e mulheres. Isto para mim é maturidade. Tá? Tem coisa que vai maturando. Deixem, vamos focar para cá. Tem coisa que vai maturando em nós. E só chega neste momento quando atingimos um grau de maturação. Eu acho que atingimos. E acho que podemos continuar com isso. E devemos continuar com isso em tantos outros momentos. Isso que está acontecendo também faz parte, né? É assim mesmo. A proposta que eu gostaria de deixar para todos, mas principalmente para todos, mas para os organizadores deste evento é o seguinte: eu tenho uma editora que se chama Sankofa, como eu acabei de dizer. Eu acho que esse evento não pode deixar de não ser publicado, porque é uma primeira iniciativa, de um primeiro momento. Cara, quer arrumar caô curtiano? Você vai arrumar caô mesmo, tio. Moço, eu quero falar só uma palavra. Só parei aqui de falar uma palavra. Você vai arrumar. Deixa ele falar, né? Fala então. Fala, sobrinho. Tio, só uma coisa que eu quero falar. Não, só uma coisa que eu quero falar, tio. Irmão, o que eu quero falar, sabe o que é, irmão? Aí, nós está no mundão, tá vindo de longe aí, entendeu? Tá vindo de a pé de longe aí, lá de Copacabana. Eu vou falar um negócio pra senhora, ó. Senhora, a gente somos da pista, entendeu? Eu vou falar um negócio pra você. Aí, a gente é um ser humano, entendeu? Aí, 8 anos no sistema. Aí, eu vou falar um negócio pra você. Ó, a gente tá chegando no momento aqui, irmão. A gente quer chegar bem claro pra você que aqui é um evento de mulheres. E elas estão numa roda de conversa extremamente importante. E você está interrompendo esse momento que tem muita gente querendo entender e absorver isso, entendeu? Nós vamos embora. Firmeza? Nós vamos embora. Fica sossegado, nós vamos embora. Você tem alguma coisa para falar? Não, nós vamos embora, irmão. Então, beleza. Nós vamos embora, irmão. Eu acho que esse nosso... Isso também faz parte de... Isso faz parte do nosso trabalho, tá? Isso não pode ser ignorado. Isso não pode ser... Isso existe. O dia que você encontrar Jesus, você fala pra ele que ele é um filho da puta. Vai ter um sarau, você vai poder se expressar. Você fala pra Jesus que ele é um filho da puta. Um sarau daqui a pouco, você vai poder se expressar. Você fala pra ele que é um filho da puta. Qual é o seu nome? Não adianta ficar explicando. Pelo amor de mim, tio. Senta aí, fica aí na roda, por favor. Como é seu nome? Tem companheiro? Senta aí, fica à vontade. Ele vai ficar atrás de você. Depois nós vamos conversar com ele.
Ralph, eu estava dizendo, proponho que a gente pense com carinho em fazer uma publicação sobre esse nosso encontro. Primeiro que é um marco, né? O número 1 dos 500 milhões que ainda virão por aí. Segundo que é a oportunidade que todo mundo tem de refletir com um pouco mais cuidado, com mais calma sobre o tema. E não só aquelas que participaram aqui da mesa, mas quem quiser, tá? Eu estou dizendo publicamente que a editora Sankofa faz questão de fazer isso, tá? Publicamente. É um carinho, é um carinho e é uma necessidade. Eu acho que precisa que nós façamos isso. Porque assim como teve a primeira discussão, Isis, do movimento negro, quando eu era menina, que o encontro era feito no mercado, não sei o quê, hoje nós estamos discutindo relação de relação de gênero. Sexo também conhecida como entre jovens, negros, não negros e assim por diante, num espaço público. Tá? Vamos pensar nisso e eu estou 100% à disposição. E eu não sou papo furado. Combinei, tá combinado. Tá? Depois nós só vamos organizar como vamos fazer esse texto com a participação de quem quiser. Eu acho muito bacana. A gente só define uma linha editorial e cada um traz a sua vivência, a sua experiência e assim por diante. E já pensando no segundo. Lançamos o primeiro no segundo. É um compromisso que nós já ficamos atrelados para o próximo. É ou não é? O lançamento do segundo está condicionado ao livro, o livro está condicionado ao segundo evento e assim por diante. Então, fica a proposta para nós discutirmos numa boa. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção, pelo respeito, né? E quem vai encerrar é a Preta, porque ela já vai fazer as considerações finais dela e já emendar no rap. Fiquei com dois aqui. Bom, queria agradecer, né? Quero agradecer, vou agradecer. Volta. Eu aqui dei mancada. Vai. Aê! A organização, né, do evento, pelo convite, por estar aqui, né, tendo essa experiência. Como eu falei, não estou mais nervosa no começo, então é uma experiência. Então, obrigado, né, por me colocar aqui nesse lugar com vocês, dividindo esse espaço com vocês também, todas mulheres poderosas que somos. Aprendi. E deixar essa mensagem, né, que a gente esteja, todos somos multiplicadores aí de várias coisas, inclusive de ideias, de sentimentos bons, e que a gente esteja multiplicando essa vivência, né, que tivemos hoje. E, bom, é isso, né? Quero agradecer a todos vocês por terem, né, ficado aqui também, né, para dividirmos, né, essa energia aqui. E já quero aproveitar, então, para convidá-los a participar do sarau, né? Nós teremos um sarau agora. Vou agradecer a todas vocês e convidá-las também, então fiquem à vontade se quiserem participar com a gente. E, bom, o Ralph tem um projeto que eu não sei se todo mundo conhece, que é o Ataque Lírico, e eles fizeram um primeiro convite, que foi esse ano que a gente fez lá em Jacareí? Foi o ano passado? Ano passado, né? É que o tempo voa. E eles me fizeram um convite para fazer um Pretário Convida, e onde nós fizemos o convite a todos, mas em especial mulheres, né? Porque justamente para estarmos, né? Para nos estarmos juntos, né? Porque a gente nem sempre consegue, né, fazer isso, e quando fazemos um movimento de mulheres, os homens automaticamente entendem que não é para eles irem. Eu não consigo entender o porquê. Então eles não aparecem. Então, né, quero fazer o convite aqui para homens e mulheres para participarem aqui do nosso sarau. Vamos fazer agora De Origem Convida. Eu faço parte de um grupo de rap que se chama De Origem, junto com a Meire, de amarelinho aqui, essa lindona.
E aí nós, né, o Ralph fez esse convite, né, para que nós fizéssemos, então, encabeçássemos esse sarau. Então eu vou chamar a Meire, por favor, Meire. Muito barulho para a Meire. E aí a gente vai, então, começar, né, esse sarau. Aí vocês fiquem à vontade, tá? Se quiserem ficar aqui ou, enfim. Vamos.